Glorificar o Senhor, porque o Senhor tem feito coisas grandes e maravilhosas. O Senhor, Ele quer fazer isso em nossas vidas, meu irmão. E quando eu vejo um testemunho desse de bênção, um testemunho desse de vitória, eu vejo quão Deus é maravilhoso em nossas vidas e tem cuidado de nós em todo o tempo, em todo momento. Não dá para reclamar. Muitas vezes nós passamos por lutas, tribulações, mas em todo o tempo o Senhor, Ele tem te aperfeiçoado. Em todo o tempo Ele está cuidando de você, e em todo o tempo Ele está te ensinando também, em nome de Jesus. Amém? Você pode glorificar o Senhor mais uma vez. Aleluia. Queridos, a igreja está linda. Vocês são lindos e resplandecem do Espírito Santo de Deus. Tenho certeza que Deus tem preparado para nossas vidas algo grande, algo muito maior do que você pôde pedir ao Senhor. O Senhor, Ele tem preparado para a sua vida. E é por isso que eu quero trazer essa palavra para você hoje, para que nós venhamos ter entendimento de que você é escolhido do Senhor, que o Senhor, Ele te trouxe aqui, não foi em vão. O Senhor, Ele tem falado com você esses dias, não é em vão. O Senhor, Ele tem te capacitado e quer fazer algo novo em tua vida. Amém? E por mais que a gente passe por várias circunstâncias e várias situações, você tem entendimento que o Senhor tem cuidado de você? Você tem entendimento que o Senhor tem cuidado da tua vida? Você tem entendimento do quão Deus, Ele está trabalhando e está no controle da tua vida? Então glorifica o Senhor em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra aqui em 1 Reis 17, no verso 1. Vou mandar um abraço aqui para minha mãe, né? Mãe da Love, sogra do Neto. Fico muito feliz de ver a senhora aqui, viu? Uma bênção, Deus lhe abençoe em nome de Jesus, viu? Nosso irmão Miqueias também, né? Deus abençoe todos os visitantes, sejam mais do que abençoados em nome de Jesus. Amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Acompanha comigo em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Amém? Curva suas cabeças nesse momento. Pai querido e Pai amado, Todo-Poderoso, que Tua palavra foi lida e será ministrada aos nossos corações. Que o Senhor venha falar as nossas vidas e que o Senhor possa, Pai, nos dar um entendimento necessário, a qual o Senhor quer agir e fazer em nós e através de nós. Pai, que nós venhamos entender, Pai, o dado profético que o Senhor tem em nossas vidas. Que nós venhamos entender, Pai, o quão o Senhor está no controle de tudo e nós precisamos ser dependentes de Ti. E nisso, Pai, nós Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai, pelo Teu cuidado. Porque Tu és um Pai que tem cuidado de tudo em nossas vidas e não tem deixado faltar. Tu és um Pai, Senhor, que tem cuidado de tudo e não tem nos deixado perecer, Senhor, padecer, Senhor, mas o Senhor tem feito coisas grandes em nossas vidas, e é por isso que nós glorificamos em nome de Jesus, e é por isso que nós engrandecemos o Teu nome em nome de Jesus, e é por isso que nós estamos aqui, para Te exaltar, para engrandecer o Teu santo nome, Senhor, e viver o Teu propósito em nome de Jesus, e viver essa multiplicação sobre nossas vidas. E é isso que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu estava meditando nessa palavra e eu confesso que eu queria trazer outra palavra nesse tempo, e o Senhor me levou a essa palavra. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com o Teu povo? O que o Senhor quer nos levar a entender, para que nós venhamos estar vivendo o sobrenatural de Deus? O Senhor está me falando de Elias, um profeta renomado na Bíblia, um dos maiores, a qual o Senhor levou para o céu em vida. E o Senhor, Ele fala: assim como fiz na vida de Elias, eu faço na vida de vocês também.
Assim como Elias passou por circunstâncias, você passa por circunstância também. Assim como Elias foi um homem de Deus, um homem que eu chamei vocês também. E tenho entendimento de uma coisa: eu estou cuidando de tudo por vocês. Eu estou trabalhando pela sua vida. Vocês servem a mim, assim como Elias serviu. E grandes coisas eu vou fazer através da vida de vocês também. Para viver uma multiplicação em nossas vidas, nós temos que entender o tamanho do nosso Deus. O Deus que multiplica, o Deus que faz mais, o Deus que é todo poderoso, o Deus que realiza milagres, bênçãos, prodígios e maravilhas em nossas vidas. E nós temos que entender que Ele quer fazer isso na sua vida, na minha vida, na vida da igreja do Senhor. Você tem clamado a Ele, você tem pedido ao Senhor, você tem se entregue aos pés do Pai, e o Senhor Ele está cuidando de tudo. Então, quando o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração, eu fui ver quantos estágios nós passamos em nossas vidas para que nós possamos viver a multiplicação. Primeira coisa que nós temos que entender: naquela época Elias era um profeta em Israel, e ele estava ali na época do reinado de Acabe. Acabe era um rei que não estava muito vulnerável à vontade de Deus. Ele era muito levado por outras coisas, e ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Quem conhece? Essa mulher chamada Jezabel, ela era nada mais, nada menos que uma profetisa de Baal. Ela é uma mulher destruidora de vidas. Baal, ele era um dos deuses que aceitava o sacrifício de bebês. Então, como profetisa de Baal, o que mais ela fazia era matar bebês, era fazer esse mal. Então Acabe casou com essa mulher e trouxe sobre Israel um tempo de perversidade, um tempo ruim, um tempo contrário à vontade de Deus, um tempo em que as pessoas olhavam para o mal e achavam que era bom. Aquilo que não satisfazia, olhava para os desejos da carne, olhava para tanta coisa, se tornando o Deus de si mesmo, e não começavam mais a olhar para Deus. Só que havia ainda profeta em Israel, amém? E ali, através da vida de Elias, Deus falou: eu vou dar um castigo para esse povo. E Elias falou, segundo as minhas palavras: não haverá chuva em Israel até quando eu mandar. Tem entendimento de uma coisa, para que você venha junto comigo nessa palavra. A palavra de Deus fala em Apocalipse: o nosso Senhor Jesus, Ele é o alfa e Ele é o princípio e Ele é o começo e Então nós temos que entender que Ele é tudo em nossas vidas, sim ou não? No nosso alfabeto, vamos traduzir, Ele é o A e o Z. Então nós temos que ter entendimento de que se Deus Ele é o começo e Ele é o fim, nós estamos no meio dessa situação. E é isso que Elias era um profeta. O profeta, ele é o quê? O meio. Sabe o que nós somos? O meio. Você é um meio de bênção, onde Deus ele vai manifestar a glória dele. Você é um meio onde vai viver milagres de Deus e orar para que pessoas vivam milagres de Deus. Você é um meio onde o Senhor ele vai operar e abençoar outras vidas. O Senhor ele sempre quer uma pessoa disposta, que seja um meio de bênção para a vida de outras pessoas. Meu irmão, você só está aqui porque Deus ele quer te transformar no meio de bênção na vida de outras pessoas. Você vai viver um meio de multiplicação na tua vida. Você vai viver um meio de coisas grandes. Se Ele está no começo, Ele está no final, Ele está cuidando de tudo, e Ele está te tornando um meio de todas as coisas, um meio de bênção onde você passar para manifestar a glória de Deus. Um meio de onde você passar, você vai estar testemunhando Jesus para onde você for. E em tudo isso, meu irmão, através de um profeta, através de um homem e de uma mulher de Deus, Deus ele manifesta a sua glória.
Quem quer viver milagres aqui? Seja o meio. Quem quer viver as bênçãos de Deus? Seja o meio. Quem quer uma cura na sua vida? Seja o meio. Quantas pessoas chegaram para você e falaram: ora por mim? Tu vai na igreja, né? Ora por mim. Tu é da igreja, né? Ora por mim. Quantas pessoas chegaram com você e pediram uma ajuda? Sabe por quê? Porque essas pessoas entendem que você é o meio de bênção. Ah, mas eu estou muito longe de ser como Elias. Está muito longe mesmo. Mas assim como Elias foi meio de bênção para a vida de outras pessoas, assim Deus ele quer te transformar também. Talvez você está olhando as tuas limitações e está falando: eu não posso. Talvez você está olhando para as tuas limitações e está falando: eu não consigo. Talvez você está olhando para dentro de você e está falando: não tem nada de bom em mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estou pregando aqui sobre um Deus que cura, salva, liberta, muda a história, transforma a vida, transforma nossas vidas, transforma o entendimento. E em tudo isso, meu irmão, Ele está cuidando de tudo. Não é sobre nós. Você está entendendo? Não é sobre nós, não é sobre mim, é sobre Ele. Porque tem muita gente que quer ser o começo, mas o começo é Deus. Tem muita gente que só quer receber, só que lá no fim ainda é Deus. Você está entendendo? Então nós temos que ter entendimento disso. Elias era um meio em que Deus operava num povo de Israel. Mas por que Ele colocou e falou que haveria uma crise, que ia parasse a chuva? Porque em Israel, irmão, ela é sustentada por Deus. Lá em Israel ela é sustentada pelo mar da Galileia. O pastor Márcio esteve lá junto comigo e sabe disso. O mar da Galileia não é um mar de água salgada, é um lago muito grande de água doce. É a cisterna de Israel. E ela só é sustentada pela chuva que desce do céu. Amém? Por quê? Porque é provisão de Deus. Você vai começar a dar glória em nome de Jesus. Israel, ela vive unicamente sustentada pela mão de Deus. Há países do lado de Israel que ali vivem uma sequidão, vive um deserto. Só Israel tem água. É lindo em Israel, final do ano neva, coisa mais maravilhosa. No deserto, neva. Deus faz descer a neve em Israel e aquilo desce para o mar da Galileia e vira uma grande cisterna. Os cientistas já tentaram tirar a água dessalinizada do mar Mediterrâneo, só que não é a mesma coisa do mar da Galileia, porque a água do mar da Galileia é doce, ela sustenta. Está entendendo? O Senhor, Ele é a água viva que sustenta a tua vida. O Senhor é a água viva que muda a tua história. O Senhor é a água viva que te limpa, que te sara, que te cura. É águas termais do Senhor que são boas para te trazer vida. Assim como Deus sustenta Israel com aquela chuva que Ele manda, até a neve que desce até o mar da Galileia, até hoje Israel tem acordos de paz. Um dos países é a Jordânia, porque a Jordânia é inimiga de Israel, são países árabes. Mas eles firmaram um acordo de paz. Por quê? Porque Israel tem água. Além de Deus te guardar, além de Deus guardar Israel, Ele também livra dos seus inimigos. E o inimigo ainda vai pedir socorro. Sabe por quê? Porque quem te sustenta é Deus. Amém? Então naquela época eles eram totalmente envolvidos e dependentes da água. E se não chovesse, ia haver uma crise. Então, através das palavras de Elias, houve uma crise sobre Israel. E aquela crise em Israel, eles passaram fome. Por quê? Porque não tinha água para regar as hortaliças, para regar as plantações. Então as plantações morreram.
não tinha água para o gado, então o gado morreu. As pessoas estavam ali padecendo, porque nós somos compostos de 70% de água. Se você não beber água no dia, você vai começar a morrer. Você pode passar dias sem comer, mas sem beber água você não consegue. Então, a nossa dependência da água, na nossa parte física, fez com que as pessoas em Israel naquele tempo fossem geradas numa crise, sim ou não? E em tudo isso, o Senhor ele sabia disso. E quando Deus ele declarou isso a Elias, o Senhor ele falou: vai lá para perto do Querite, a costa do Jordão, que eu vou te sustentar lá. Então Elias foi aonde Deus mandou. E Elias foi a perto do Querite, ficou lá por um tempo, e ele foi alimentado lá. E o Senhor falou: eu vou mandar os corvos te trazer carne e pão. Olha que coisa maravilhosa. Deus mandou no meio de uma sequidão, no meio de uma crise, o Senhor mandou Elias ser alimentado pelo ribeiro por água. E a carne que ele precisava, ele mandava os corvos. E a palavra de Deus fala que de manhã e de noite. Então Elias tinha almoço e tinha janta. Então não faltava nada para eles. Deus mandava os corvos e os corvos traziam o pão. E os corvos traziam carne. Sabe por quê? Porque quando Deus ele nos chama, quando Deus ele quer fazer uma obra em nossas vidas, quando Deus ele te trouxe aqui, você aceitou Jesus como seu Salvador, você entregou a sua vida para Jesus, quem cuida de você é Ele. Não vai faltar sobre a tua vida, porque se faltar de uma forma humana, Ele manda até os corvos te alimentarem. Ele manda os corvos te trazer carne, Ele manda os corvos te trazer pão. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. Porque Deus ele não vai deixar faltar para o filho seu, não. É por isso que muitas vezes nós passamos por algumas lutas, mas o Senhor ele está lá e não deixa faltar. Nós passamos por algum processo, mas o Senhor está lá e não te deixa faltar. Mas você está passando, às vezes você nem merece, mas o Senhor está lá e não te deixa faltar. Você está entendendo o cuidado de Deus? Talvez você não entenda porque você é tão amado por Deus. Talvez você olhe para você e fale: eu nem mereço isso. Realmente não merece. Porque a gente falha muito com Ele. Nem a fé que a gente precisa ter, a gente tem muitas vezes. Porque senão Jesus ele não falasse: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda quão pequenino é? Vocês pediriam uma montanha, sai de um lugar e vai para outro, e ela iria. Deus está falando: se a tua fé pelo menos existir, grandes coisas podem acontecer na tua vida. Trabalha a tua fé, começa a exercer a sua fé a partir de hoje. Começa a buscar a Deus em fé. Sabe, no final de todas as coisas, meu irmão, a palavra de Deus fala, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13: no final de todas as coisas vão permanecer a fé, a esperança e o amor. E o amor é deles. A fé, a sua fé, a nossa fé é o fim e fundamento das coisas de Deus. As coisas que você não está vendo, mas está crendo. Se você crê, se você busca, se você entrega, se você obedece, Deus ele vai agir na tua vida. Deus ele vai mudar a tua história. Deus ele vai te tirar de uma casinha e vai te botar no condomínio. Deus ele vai mudar aquilo que estava parado e vai começar a movimentar. Deus ele vai pegar a tua saúde e vai te trazer a cura. Deus ele vai trazer a libertação na tua vida, dos teus filhos, da tua família. Deus ele vai multiplicar as bênçãos da vitória e vai te fazer viver milagres. Aleluia. Aleluia. É através de nossa fé que nós vamos viver os milagres de Deus. Se Elias não tivesse se movimentado pela fé,
ele tinha ido aonde Deus tinha ordenado, porque Deus ele falou para ele ir a um lugar, porque lá ele ia ser sustentado por Deus. Sabe o que Deus está falando? Seja obediente. Depois de um tempo que Elias estava lá, a crise já estava instaurada em Israel. Deus falou para Elias: Elias, tá bom, sai daí, vai para uma cidade chamada Sarepta, que lá tem uma viúva que vai te sustentar. Talvez Elias tenha ficado mais uns dias lá, e a palavra de Deus fala que Deus secou o Querite. Aquilo que era provisão na vida de Elias, Deus falou: o tempo acabou. Agora sai da onde você está e vai para onde eu estou te ordenando. Você está entendendo? Em tudo Deus tem um tempo em nossas vidas, meu irmão. Não insiste naquilo que Deus ele já passou, já acabou o tempo. Talvez você tenha insistido em coisas, talvez você tenha insistido em pessoas, talvez você tenha insistido em situações que Deus já falou para você sair de lá faz tempo, porque Ele tem algo grande para a tua vida. E eu quero trazer essa palavra para você hoje. Obedeça a voz de Deus, porque para viver milagres você tem que estar no centro do milagre. Para viver a provisão de Deus você tem que estar no centro da vontade. Para viver o novo de Deus você tem que estar no centro da vontade de Deus. Esteja disponível no centro da vontade de Deus. Deus ele olhou para Abraão e falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Para Abraão viver a fé e ser o pai da fé, ele teve que se movimentar. Ele teve que sair da terra que era do pai dele, onde ele tinha sua família, e ir por fé para uma terra que Deus iria mostrar. Porque lá estava muito cômodo. Deus queria testar a fé de Abraão. E Abraão fez o quê? Saiu. Tem lugar que está limitando a tua visão. Tem lugar que está impedindo você de receber a bênção. Tem lugar que tem travado as coisas na tua vida. Não sei se você já prestou atenção, mas quando Deus fala para você sair de algo, para você parar com algo, para você mudar algumas atitudes, enquanto você não muda, parece que as bênçãos estão retidas, parece que está tudo travado, parece que nada anda, parece que nada vai para frente. Você trabalha e não consegue. Você tenta de todas as formas dar o teu melhor, mas o segredo, meu irmão, não é se matar de trabalhar. O segredo não é tentar fazer da melhor forma. O segredo é ser obediente. Seja obediente a Ele, porque Ele vai te levar a viver um novo tempo na tua vida. Se move pela tua fé. Talvez você está tomando algumas atitudes que não é da vontade de Deus. Talvez você está falando: o Senhor não quer que eu mude o meu jeito de ser. A palavra de Deus ela fala isso. A palavra de Deus fala, Romanos capítulo 12, versículo 2: não se conformeis com esse mundo, mas sede transformado pelo poder de Deus, para que experimentais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é o teu entendimento que vai valer sobre a tua vida, é a palavra que Deus te ordenou, é a palavra que está aqui, que vai transformar o teu entendimento, para que você possa viver um novo tempo, para que você possa ver uma nova história. Irmão, nós somos baseados pela palavra. Tudo que a palavra fala é uma verdade em nossas vidas. A gente vê tantas pessoas aí distorcendo as palavras. E Deus fala: ai daquele que mude uma vírgula. Você nasceu para exercer aquilo que a palavra de Deus
ela fala em nossas vidas. Talvez Deus te levantou líderes para que você possa ser direcionado da melhor forma, para que você possa ser abençoado. E talvez você tenha passado por algumas circunstâncias para que você possa abrir os seus olhos e ver que muitas vezes você está na terra em que Deus mandou você já sair. Então você está com os sentimentos que Deus já mandou você abandonar. Você está com pensamentos que Deus já falou, abandona esses pensamentos, abandona esse jeito, abandona a velha criatura, abandona, meu irmão. A gente clama, a gente ora, a gente louva aqui. Eu quero viver algo novo, meu irmão. Para você viver algo novo com Deus, você precisa abandonar o que é velho. Para você viver o novo de Deus, você precisa abandonar os maus pensamentos, más atitudes, maus modelos na sua vida. Deus, Ele quer transformar isso para você viver os planos de Deus. Trabalho. Deus, Ele quer transformar, irmão. A gente não consegue viver os planos de Deus e os projetos de Deus da mesma forma que a gente saiu lá no começo, não. Deus, Ele está te dando um tempo para que você possa ser transformado, curado, liberto. Ah, pastor, mas eu já sou liberto, eu já sou curado, eu sou assim. Irmão, se fosse assim, se fosse fácil desse jeito, em todo momento, enquanto você estiver nessa terra, meu irmão, você está sendo melhorado, transformado, mudado pela graça de Deus. Você pode ser o melhor dos melhores, você ainda precisa de mais de Deus. Você pode saber tudo, ou no teu entendimento saber tudo, você ainda precisa da graça de Deus. Então Elias, ele saiu ali daquele lugar e foi a Sarepta. Quando ele chega em Sarepta, ele encontra uma mulher que estava colhendo os gravetos. O que Deus falou para ele? Vai para Sarepta que tem uma mulher que vai te sustentar. Ele chega lá e Deus fala, é essa. Ela está colhendo os gravetos, ela olha para ele e fala, Elias já era conhecido. Ela fala, glória a Deus. O profeta, Deus mandou o profeta. Eu estava fazendo aqui, colhendo os gravetos para fazer um fogo e fazer um bolo, porque eu vou comer, depois eu não vou ter mais nada para comer, e nós vamos morrer de fome, eu e meu filho. Aí Elias, ele fala, vai, faz o bolo e traz para mim. Olha como é que é as coisas de Deus. Para que Deus pedisse para Elias sair do lugar onde ele estava e ir até aquela mulher, tinha alguém orando, não é verdade? Tinha alguém clamando, tinha alguém pedindo socorro, tinha alguém aos pés do Senhor. A palavra de Deus fala em Salmos que o Senhor, Ele é o nosso socorro no dia da nossa angústia. Sabe o que é maravilhoso? O Senhor, Ele ainda responde a oração. Você tem orado, você tem clamado, e Deus, Ele ainda faz um milagre em nossas vidas. Você tem pedido a Deus e Deus tem escutado. Você tem clamado aos pés do Senhor e o Senhor está contemplando. Não imagine, não pense que Deus está alheio à tua luta, não. O Senhor, Ele está contemplando e sabe o que você passa. O Senhor, Ele está olhando para a tua vida e está vendo aquilo que você está passando, meu irmão. Sabe o que eu creio? A palavra, que muitas vezes a gente vive lutas, que a gente ora, a gente clama para Deus transformar, para Deus mudar a história. E quando Deus não muda, é porque a gente precisa aprender. Não é verdade? Muitas vezes Deus, quando nós oramos, Ele muda a situação. Muitas vezes Ele usa a situação para transformar o nosso entendimento. Você está entendendo?
Eu não sei em quem você tem colocado a tua fé, mas quando você clama ao Senhor, Ele está ouvindo. Quando você ora ao Senhor, Ele está ouvindo. Ele está com seus ouvidos atentos ao teu clamor. Ele está com seus ouvidos atentos àquilo que você está passando. E Ele está vindo com seu socorro bem presente no dia da sua angústia, porque Ele tem contemplado tudo. E você chegou aqui para colocar no altar todas as suas aflições. Você chegou aqui para colocar no altar tudo aquilo que você está passando, porque Ele vai te socorrer. Aleluia! Mas tenha sensibilidade, porque talvez essa situação que você está clamando, Deus está falando: eu ainda não fiz, porque você ainda não aprendeu. Eu ainda não fiz. Sabe por quê? Porque você precisa ser moldado, porque você precisa ser transformado. E Deus, Ele usa as circunstâncias da vida para nos ensinar. Quem já perguntou: Senhor, por que eu estou passando por isso? Quem já perguntou aqui? Eu já perguntei, irmão. Não é vergonha não. Só que hoje eu falo: Senhor, me mostra mais rápido possível, porque uma coisa que eu não gosto de sentir é dor na minha vida. Faço de tudo para a luta ser passageira, porque é melhor ser obediente a Ele. Porque é melhor ser obediente a Ele do que desobedecer e viver uma prova muito grande em nossas vidas. É melhor ser obediente, passar pelo deserto logo, herdar a terra prometida do outro lado, do que fazer morada no deserto, falando: Senhor, eu não quero mudar, eu não quero transformar. E Deus está falando: eu estou usando esse deserto para que você possa entender. Eu estou usando esse deserto para que você possa crescer. Eu estou usando esse deserto para que você possa amadurecer. Aleluia! Ele só quer a transformação do teu entendimento, para o Espírito Santo começar a agir na tua vida e te tirar da onde você está. Aquela mulher estava clamando ao Senhor, porque a farinha já estava acabando, o azeite já estava acabando. Quando ela viu Elias, ela falou: Deus mandou o homem de Deus, Deus mandou o profeta. Só que talvez ela estava pensando que Elias já vinha com sacola de farinha, né? E uma sacola de azeite. Pega aqui, minha filha, Deus mandou te entregar. Só quem é espiritual vai entender isso. Elias fala: vai, faz a farinha, faz o bolo e traz para mim comer. Aquela mulher, olha, Deus está de brincadeira com a minha cara, né? Estou para morrer aqui, o profeta vem, ainda pede um bolo para comer, e eu vou comer o quê? Só que quem é espiritual entende: eu tenho que entregar algo para Deus fazer um milagre na minha vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Ontem a pastora Rosa estava falando aqui, ela falou algo muito certo, eu já ministrei sobre isso. Que muita gente fala: o dinheiro é o raiz de todos os males. Mas a palavra de Deus não fala isso. Ela fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós tivemos aqui um seminário de princípios da prosperidade. Sabe por que Deus Ele vai te prosperar? Para que você possa ser um meio de bênção na vida de alguém. Você está entendendo? Tem muita gente lá fora, ímpio, meu irmão, nunca entrou numa igreja, mas ele entendeu que há um princípio, que se ele ofertar e dizimar na casa do Senhor, se ele dizimar na obra de Deus, se ele for fiel, o Senhor Ele vai abençoar ele. E tem muita gente que está lá fora, entendeu o princípio, está sendo abençoado, aquilo que muita gente está aqui dentro ainda não entendeu, e não está sendo abençoado porque ainda não entendeu. E aquela mulher, ela tinha entendimento disso, prontamente ela não questionou, ela não falou. Ela falou: o profeta está com fome, eu vou fazer o bolo, eu vou dar todo para ele. Ela fez o bolo, chegou com ele e falou: está aqui o bolo. Ele comeu e falou: assim diz o Senhor,
enquanto houver crise em Israel, não vai faltar farinha na tua panela e não vai faltar azeite na tua botija. Levanta a mão que eu quero profetizar. Meu irmão, o mundo pode estar falando que vai entrar em crise, mas enquanto houver crise sobre o Brasil, sobre o mundo, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, não vai faltar mantimento, não vai faltar recurso, não vai faltar nada, porque Deus quer te fazer um meio em que você seja abençoado e abençoe. Aleluia! Recebe em nome de Jesus. Palavra de Deus, glória a Deus. A palavra de Deus fala que essa crise durou cerca de 3 anos e meio. Mas enquanto o povo estava em crise, aquela mulher estava com a palavra. Eu vejo assim, eu acho que era pequeno o pote, porque já tinha pouco. Ela pegava a farinha, pegava o azeite e fazia o bolo. E passou 1 ano, ela pegava a farinha e não acabava, irmão. Pegava o azeite e fazia o bolo. Ao meu ver, irmão, pessoas estavam passando fome. Ela vem, porque aqui tem bolo. Pessoas estavam padecendo. Ela vem aqui porque aqui tem bolo. Deus me entregou uma palavra que na minha vida não vai faltar. Deus me entregou uma palavra que eu serei canal de bênção na vida de outras pessoas. Aquele profeta me entregou uma bênção. Deus me entregou uma bênção. E hoje Deus me torna um meio de bênção na vida de outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ele só vai te multiplicar. Deus ele só vai te prosperar. Deus ele só vai te abençoar quando você se tornar um meio de bênção na vida de outras pessoas. Quando Deus olhar e falar: se eu multiplicar na vida dele, se eu multiplicar na vida dela, ela vai abençoar outras pessoas também. Ela vai abençoar quem precisa. Só aquele que crê começa a glorificar, começa a engrandecer o nome do Senhor, começa a falar com Deus, começa a declarar. Aleluia. Multiplicar na tua vida, se não for para ser bênção na vida de outras pessoas. Tem entendimento disso, irmão? Quando nós servimos a Deus, nós somos o meio em que Deus ele vai manifestar a sua glória. Aquela mulher, ela criou uma confiança há 3 anos, irmão. Tenho certeza que se a palavra de Deus não fala. A palavra de Deus ela só vai falar que ela teve um filho, o filho teve problema e morreu. E ela chamou o profeta. E o profeta orou e Deus ressuscitou aquele menino. A palavra de Deus vai falar que ela falou: será que Deus te trouxe aqui para lembrar do meu pecado? Só que Deus, ele, quando manda alguém, não é para lembrar do nosso pecado, é para mostrar que ainda tem perdão sobre nossas vidas, que ainda tem uma nova oportunidade que ele tem preparado para cada um de nós. Tem um novo tempo ainda preparado para você. Deus fez um milagre na vida dela. Mas eu fico imaginando ali o nome daquela loja: Bolos de Serepta. Você pode imaginar comigo? Você pode viajar comigo? Irmão, que eu viajo na palavra. Viagem mesmo. Posso imaginar lá na placa: Bolos de Serepta. Deus ele quer fazer você ser próspero, sim. Deus ele quer fazer você ser abençoado, sim. Deus ele quer fazer você sonhar coisas grandes e maiores que nem você sonha mais, porque muitas vezes você deixou de sonhar. E Deus está falando: reaviva esses sonhos, porque você tem um Pai que está cuidando de tudo. Você tem um Deus que te dá condições. Sabe, quando Deus é maravilhoso em nossas vidas, a gente vê Deus organizando vidas. Trabalho com jovens há algum tempo. Eu vejo que aqueles que querem, que buscam
Deus ele vai prosperando, abrindo as portas, irmão. Deus ele vai abençoando de todas as formas. Quando eu vejo o jovem está na faculdade, está ganhando bem, eu fico feliz com isso. Por quê? Porque é propósito de Deus. A palavra de Deus fala, Apocalipse capítulo 3, que para a igreja que é fiel, ele tem uma porta aberta. A porta que ele abre ninguém fecha, mas a porta que ele fecha ninguém abre. Tem entendimento de uma coisa: o Senhor ele está direcionando a tua vida, e as portas que ele fechou, tem muita gente ainda batendo na porta e fala: abre de novo, mas se olhar para o outro lado, Deus já abriu uma maior, Deus já abriu uma melhor, Deus já abriu uma mais próspera. Porque aquele que é fiel, meu irmão, Deus ele tem abrido as portas, Deus ele está abrindo as portas para você, porque a chave está nas mãos dele. A chave está nas mãos de Deus. Irmão, não adianta você teimar, olhar para mim e falar: Deus só não faz na minha vida. Se eu tiver meia hora de conversa contigo e puder ser franco, eu vou falar qual o problema, se é com Deus ou se é contigo. Porque eu tenho certeza que o problema não é com Deus. Eu tenho certeza que o problema não é Ele. Bata no peito e fala: o problema sou. Resolve esse problema, pelo amor de Deus. Hoje eu estava pregando na Cidade de Deus. Eu lembrei do filme Tropa de Elite, né? Quando o cara chega lá com o sargento está na mesa, o sargento é aquele sargento corrupto, aí ele fala: sargento, eu quero minhas férias. Aí ele abre a gaveta cheia de dinheiro e fala: me ajuda a te ajudar, né? Pra rir tem que fazer rir. Sabe por que eu lembrei disso? Porque tem gente que às vezes a gente conversa, a gente direciona, aí a gente dá um direcionamento pra pessoa: ah, mas é muito difícil. Irmão, me ajuda a te ajudar, pelo amor de Deus. Eu só posso falar isso para você, né? Por quê? Porque há um preço, irmão. Porque tem que mudar, tem que transformar. E é isso que o Senhor ele quer em nossas vidas, essa transformação. Talvez você quer ser só o final, talvez você quer só o começo, mas Deus ele quer te fazer o meio, porque Ele te chamou, Ele te escolheu. Talvez você não entende as circunstâncias e a situação, mas Deus ele tem ouvido o teu clamor, a tua situação, e em tudo isso Ele está trabalhando na tua vida. Aleluia! E nisso nós temos que aprender, nós temos que entender. Amém? Porque senão a gente vai passar anos e anos e anos batendo a cabeça na mesma tecla ali, o dedo na mesma tecla, a tecla já quebrou, a tecla já falhou, delete já. E a gente não sai do lugar. Deus ele não quer que você esteja paralisado, Ele quer que você esteja crescendo, amém? Deus ele quer que você tenha amadurecimento. Talvez a circunstância da tua vida está fazendo você amadurecer. Você está olhando somente para as circunstâncias, mas não está olhando para o benefício que Deus ele quer realizar na tua vida. A palavra de Deus vai falar lá no capítulo 18. Deus manda Elias, depois de um tempo. Ele já estava comendo bolo já faz muito tempo, né? Lá com o pessoal de Serep. Deus mandou ele ir até Acabe. Já fazia uns 3 anos e pouco, quase 3 anos e meio. E ele foi. A palavra de Deus fala que Elias começou a desafiar os profetas de Baal. E os profetas de Baal estavam lá, 600 reunidos, rezando aos Deus deles, orando ao Deus deles, fazendo ali as mandingas, né, para os Deus deles. E nada acontecia. E Elias ele olhou e falou: será que ele não está dormindo? Chama ele mais alto, acho que ele está dormindo, acho que ele foi passear. E ali ele viu aquela situação, e eles passaram horas e horas e horas ali. Ele fala: então mostra aí se o teu Deus, o Deus de Israel é poderoso. Aí Elias foi, a palavra de Deus fala
que Elias foi, pegou ali o altar, e a primeira coisa que ele fez foi organizar o altar. Ele pegou as 12 pedras simbolizam o quê? As 12. Isso é algo profético, amém? Ele pegou o altar, organizou o altar profeticamente para as 12 tribos, simbolizando Israel. E a palavra de Deus fala que ele pegou um novilho, colocou lá para o holocausto, e ele fez um rego ao redor do altar. A palavra de Deus fala que era um rego de 2 sementes. Eu vejo ali 2 dedos para ficar mais fácil. E ele fez ao redor do altar, e ele pediu água. Irmão, água naquela época era questão de luxo. As pessoas não tinham água para beber, a água estava valendo uma fortuna. Só quem tinha água era o rei, e o rei estava com 5 cântaros. Aí ele falou: vocês querem manifestação de Deus? Me dá os cântaros aqui. Aí ele colocou 1, colocou 2, colocou 3, derramou lá 4, 5. Já acabou? Já. Toda a água que eles tinham, eles colocaram lá. O rei já devia estar mordido, né? Falando: o que esse cara vai fazer com minha água? Se Deus não vai fazer nada, ele vai ser morto até agora. Só que a palavra de Deus fala que Elias, ele orou uma oração de pouco mais de 30 palavras. Não deu nem uns 2 minutos de oração, irmão. E Deus respondeu do céu com fogo, consumiu o holocausto e lambeu a água. Sabe o que é maravilhoso? Precisava da água, só que a água era a oferta que eles tinham que dar a Deus. Assim como aquela mulher ofertou aquela farinha, aquele azeite, aquele bolo para o profeta, Deus está falando: eu quero a oferta dessa água, porque essa água é valiosa. Irmão, eu gosto muito daquela palavra da viúva, né? Eu tenho que eu só ministrava ela, porque tira todas as dúvidas. É o próprio Jesus lá falando. Porque tem muita gente que fala: no Novo Testamento não tem esse negócio de dízimo, tem negócio de oferta. Mas quando Jesus fala, o negócio muda, né? Aí Jesus estava lá no templo, ele viu as pessoas botarem as suas ofertas, mas chamou a atenção de uma viúva. Por quê? Porque aquela viúva deu tudo que ela tinha. Mas era 2 pequenas moedas, mas era tudo. Talvez as pessoas chegavam lá e falavam: já paguei luz, já paguei água, já paguei o gás, já paguei a casa, já paguei isso, já paguei aquilo, sobrou isso aqui. Porque na vida do brasileiro é até difícil, mas quando sobra dinheiro acaba o gás, geralmente, né? Isso na vida normal do brasileiro é uma bênção, né? E ali eles pegavam: sobrou isso aqui, eu vou dar para Deus. Sobrou isso aqui, eu vou dar para Deus. Sobrou isso aqui, eu vou dar para Deus. Só que aquela mulher, ela foi diferente. Jesus estava vendo na vida de todo mundo isso, mas aquela mulher foi com fé, e ela ofertou aquilo que ela tinha. Irmão, não é a quantidade da tua oferta, não é o quanto você vai ofertar. Paulo, ele fala: Deus ama aquele que dá com alegria. Então, olha, não é a quantidade, irmão, é a qualidade daquilo que você entrega para Deus. É o melhor daquilo que você entrega para o Pai. Talvez você está aqui nessa campanha da multiplicação, você tem entregado o teu melhor todos os dias. Tenho a certeza de uma coisa: o Senhor está contemplando a tua vida. O Senhor não está alheio à tua situação. O Senhor vai abençoar você. O Senhor vai abençoar você. O Senhor vai multiplicar na tua vida. O Senhor vai prosperar na tua vida. Então tem entendimento disso. Você não está nessa campanha, irmão. Você não está ofertando, irmão, porque Deus, ele vai realizar um milagre. Aleluia. Sabe por que eu falo que a água era uma oferta? Porque quando Deus, ele consumiu o holocausto, Deus falou para Elias: olha ali para o mar, está subindo uma nuvem do tamanho da mão de um homem.
E ela está subindo. E ela está subindo. E ela está subindo. E a palavra de Deus fala que o céu escureceu e começou a chover. A palavra que Elias tinha dado lá atrás, o Senhor ele já tinha, através daquela oferta, recebido aquela água, e ele derramou chuva do céu sobre Israel. Tem entendimento de uma coisa? Aquilo que você está entregando para Deus, vai ser derramado chuva de Deus sobre a tua vida, irmão. É para quem crê, é para quem crê, é para quem glorifica o Senhor, é para quem entrega o melhor para o Senhor nessa noite, aleluia. É só para quem crê, irmão. Porque só aquele que vive os princípios. Lê em Malaquias e fala: fazei prova de mim, irmão. Eu já fiz. Se tu não fez, o problema é teu, faz. Mas eu já fiz, meu Deus me respondeu. Deus ele é fiel. Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. Se ele te prometeu, ele está esperando a tua entrega, o teu posicionamento, para que ele possa realizar essa promessa sobre a tua vida. Deus ele quer agir, basta nós querermos, nós entregarmos. Amém? A palavra de Deus fala que choveu sobre Israel, e ali, consequentemente, voltou a ter ali as plantações. Depois de anos, a crise acabou. Israel voltou a produzir, Israel voltou a frutificar, Israel voltou a ter água. Aquela crise acabou. Talvez lá em Serepta aquela mulher falou: ixi, acabou a farinha. Porque era só enquanto a crise estava aqui. Mas quem é inteligente, irmão, sabe que uns choram, outros vendem lenço, né? Eu tenho certeza que no meio das situações do mundo, irmão, você vai estar orando para alguém, você vai estar declarando na vida de alguém, mas você vai estar vendendo lenço para que as pessoas possam ser abençoadas. Sabe o que eu quero falar uma coisa? Aproveita as oportunidades que Deus te dá. Sabe por que eu falei da Serepta bolaria, né? Serepta bolaria. Bolos de Serepta, né? Se essa mulher aproveitar as oportunidades, irmão, ela está vendendo um bolo até a morte. Porque ela fez muito bolo na época da crise. Aproveita as oportunidades de Deus. Amém? Mas a palavra de Deus vai falar um negócio, e isso nós temos que guardar no nosso coração. 1 Reis 18, 40. Diz assim: Elias lhes disse: lançai a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lançaram-os a mão deles. E Elias fez descer o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Ele matou os profetas de Baal lá. Quando Jezabel ouviu isso, ela ficou irada. E ela quis matar Elias. Só que eu lendo essa palavra, eu não vejo Deus mandar Elias matar os profetas. Você viu? Deus mandou. Deus ordenou Elias matar os profetas. Tem coisas que nós fazemos em nossas vidas que geram muitas circunstâncias. Talvez você passado por algumas situações, você errou. Isso vai gerar circunstância na tua vida. O pecado gera circunstância. Elias viveu uma circunstância do erro dele. Porque Jezabel começou a perseguir os profetas e matar os profetas de Deus. Até então, irmão, ainda não tinha acontecido isso. Mas quando isso aconteceu, quando Elias mandou matar os profetas, eles já tinham sido envergonhados lá. Deus já tinha mostrado a sua glória lá. A gente tem que aprender com isso,
E nós temos que obedecer a voz de Deus em todo o tempo. Não é a nossa vontade que vai prevalecer, é a vontade de Deus. Está com problema, está com uma situação, não vai com as tuas mãos, não, deixa Deus agir. Não pega a espada, não, deixa Deus agir. Sabe o que aconteceu? Foram prender Jesus. Aí Pedro pegou, brau, espada. Ele ia cortar a cabeça do Malco. Só que o Malco, acho que ele foi mais ligeiro, cortou só a orelha. Jesus aí falou: aparte de mim que eu não conheço a voz. Aparte de mim que não faz parte comigo. Muitas vezes a gente age por impulso em muitas coisas. Muitas vezes a gente age do jeito que Deus não quer. E Deus, Ele está nos aperfeiçoando nossas vidas, para que nós venhamos ser plenamente filhos obedientes a Ele. Entenda uma coisa: se intentaram mal contra você, quem faz o juízo é Deus. Você não precisa levantar nada. Sabe por que eu falo isso? Lucas capítulo 9, versículo 54. E diz assim: e os seus discípulos, olha só, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, respondeu-lhes e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Certamente essa palavra, Jesus estava falando de outra situação, a qual Elias estava acima do monte, e subia 50 homens para o pegar, e Deus mandava fogo do céu. Ele pedia, e certamente isso vai gerar consequências. Mas Jesus, Ele falou: eu não vim para trazer morte, eu vim para trazer vida. Tem entendimento de uma coisa, meu irmão? Você é filho de um Deus que está cuidando de tudo por você. Você é um filho de Deus que está trabalhando pela tua vida. Você é um filho de Deus, um profeta do Senhor. Aquilo que você declara tem poder. Aquilo que você declara na vida dos seus filhos tem poder. Na vida do seu casamento tem poder. Aquilo que você declara dentro da sua igreja tem poder. As palavras têm poder. É por isso que Deus, Ele nos amadurece. Para quê? Para que nós venhamos ser sábios em falar. A palavra de Deus fala em Tiago que a língua é uma espada afiada, irmão. Pode trazer morte, pode trazer vida. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você declara. Sabe por quê? Você é o meio, você é profeta. Você declara na vida de alguém é lei, Deus faz. Elias, ele viveu a consequência. Ele viu ali os seus amigos, os profetas, serem mortos por causa de uma atitude dele. Talvez você nunca tenha visto, irmão, essa passagem por esse ângulo. Mas leia bastante essa passagem. A palavra de Deus fala que Elias foi perseguido por Jezabel. E ele entrou em uma caverna, e lá ele ficou. Deus já tinha feito coisas grandes na vida dele. Deus já tinha usado ele para multiplicar água sobre Israel. Deus já tinha feito, ele já era muito conhecido. Ele tinha uma escola de profetas. Ele ensinava a ser profeta. Ele não era qualquer um, ele era um homem que falava e Deus mandava até fogo do céu. Nós não estamos isentos a nossas atitudes erradas. Deus, Ele nos perdoa, mas há consequências. Só que também Deus, Ele nos dá novas oportunidades. E nós temos que aproveitar as oportunidades de Deus, amém? Só aquele que quer uma oportunidade nova de Deus, declara aí em nome de Jesus. O Senhor, Ele sempre nos dá uma segunda chance. Talvez você errou, talvez você falou o que não devia, você fez o que não devia. Talvez você está sofrendo as consequências disso hoje.
Talvez você nem fez nada, mas está sofrendo a consequência por outras coisas. Só que Deus, Ele ainda está te dando segunda chance, para que você possa viver algo novo na presença dEle. A palavra de Deus fala que Elias fugiu e passou a noite em uma caverna. Só que Deus, Ele não tinha mandado Elias entrar na caverna. E Deus, Ele perguntou, 1 Reis 19:9, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele entrou numa caverna e ele queria a morte. E Deus falou: o que fazes aqui, Elias? E ele certamente olhou para Deus e falou: Senhor, estão me perseguindo, estão perseguindo os profetas, já mataram os profetas a fio da espada, está tudo sendo acabado, o povo de Israel se corrompeu, e agora? E Deus pergunta de novo para ele: o que fazes aqui, Elias? E ele fala a mesma coisa para Deus. E nisso, Deus, ele dá um direcionamento para Elias: vai até a porta da caverna. E Elias, ele vai até a porta da caverna e passa um fogo. E Deus não estava lá. Passa um tornado e Deus não estava lá. Passa uma ventania forte, Deus não estava lá. Mas a palavra de Deus que fala que passa uma brisa e Deus fala com Elias. Sabe, muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus de alguma forma. Senhor, fala comigo, usa o profeta. Senhor, usa o homem de Deus. Aí tu vai para cá, tu vai para lá, tu vai para tantos lugares e Deus não fala. Por quê? Porque é o momento que Deus está te guardando. Ele está falando: só descansa em mim, só acredita, só continua caminhando. Davi, no Salmo 23, ele fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não sei qual é a situação que você está passando, porque todos nós passamos por um momento difícil. Irmão, entenda uma coisa: isso é para gerar testemunho. Talvez veio uma enfermidade, só que o nosso Deus é o Deus da cura. Talvez veio algo na nossa família, só que o nosso Deus é o Deus que restaura, que muda a história, que muda a vida. Talvez você perdeu alguém e Deus está falando: eu tenho coisas maiores, eu cuido de ti, eu cuido de você. E talvez a gente está querendo ouvir a voz de Deus de alguma forma, e Deus já está falando há muito tempo, só que os teus ouvidos estão cerrados, porque você está escutando mais a tua dor do que aquilo que Deus tem para você. E deixa eu te falar uma coisa: abre os teus ouvidos para Deus. Deus, Ele está cuidando de você. Quem tem dúvida que Deus cuida de você? Fica de pé em nome de Jesus. Talvez Elias botou a cara ali para fora da caverna. Ele esperou Deus falar de todas as formas. Talvez Deus veio de uma forma suave, falando com ele bem assim: eu não desisto de você, meu filho. Cante comigo.
da guerra só pra te lembrar. É que eu não desisto de você, meu filho, e o que for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Declare: é que eu não desisto de você, meu filho, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Sabe o maravilhoso? Leandro Nascimento esteve aqui naquele dia. Ele canta muito, irmão. Não canto como ele, não. E ele falando isso, parecia Deus falando com os seus filhos, falando que Ele está cuidando de tudo por você. Ele talvez olhou para Elias e falou: eu não desisti de você. Eu sei o que você fez. Você é meu profeta, você é meu filho. E eu não vou deixar nada acontecer com você. Que quem está trabalhando na tua vida sou eu. Quem age na tua vida sou eu. Quem te usa sou eu. Quem te justifica sou eu. Mas talvez Deus olhou para o coração de Elias e viu que ele estava cansado. Viu que ele estava esgotado. Viu que ele não suportava mais. Deus, Ele está contemplando aquilo que você está passando. Deus, Ele contempla a tua dor. Deus, Ele contempla o teu processo. Mas não, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que você está passando, se você está passando por isso, é porque você suporta. Porque Deus, Ele não dá um fardo maior do que você possa carregar. Talvez você tenha falado: Senhor, o Senhor acha que eu sou muito forte. E Deus está falando: eu não acho não. Eu te fiz forte. Eu te levantei para ser forte. Eu te levantei para ser um homem ou mulher de Deus. Eu te levantei para ser profeta. Eu te levantei para ser um meio de bênção onde eu te colocar. E você está olhando para dentro de você, está falando igual Gideão: eu, Senhor, o menor. Deus está falando para você hoje: para de se menosprezar. Você não é vítima, você não é coitadinho. Eu te levantei para ser maior. Eu te levantei para ser grande. É eu que te sustento e é eu que estou no controle. Vim sem eu, que tudo podes. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Vontade é tua, minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar, e não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a guerra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quem pode te ajudar? Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Mas eu estou contigo, filho. Olha Deus falando pra ti. Eu estou contigo. Olha Deus falando pra você. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está
causando medo em teu coração, está causando dúvida. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ele está contigo. Quero fazer algo profético, irmão, nessa noite. Porque você é o meio em que Deus ele vai abençoar vidas. Você vai virar para a pessoa que está do teu lado, e você vai ser profeta na vida dela. Vira para a pessoa que está do teu lado. Manda vir. Esse jovem aqui. Talvez a pessoa que está do teu lado é a tua esposa, Aí que você tem que ser profeta mesmo na vida dela, na vida dele. Sabe por quê? Porque Deus uniu vocês com um propósito. E a palavra de Deus fala: quando um estiver fraco, o outro está forte. E quando os dois estiverem fracos, há uma terceira dobra, que é Deus, que fortalece, que muda a história. Vira para essa pessoa, vira para essa pessoa. E quando nós estivermos louvando, você vai estar declarando sobre a vida dessa pessoa. E no final você vai dar um abraço nela. Talvez é só isso que ela precisa, de um abraço. E você vai ser profeta de Deus sobre a vida. Você vai começar a declarar a restauração, a restituição, a transformação. Você vai começar a declarar a bênção. Você vai começar a declarar a cura. Você vai começar a declarar a libertação. Então começa a declarar agora. Começa a declarar. Começa a declarar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, não filho, filho meu. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas, dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Quem pode te ajudar e quem pode te levar? Só Deus pode fazer. Mas se Deus tem um plano, às vezes a gente dá um direcionamento, a gente olha, tem pessoas que estão duras, tem pessoas que não estão crendo, ou isso não vai acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que a mulher de Sarepta recebeu um milagre? Porque ela recebeu o direcionamento e fez. Sabe qual é o nosso maior problema? Sabe qual é o nosso maior problema? A gente quer viver milagres, mas a gente não quer ser obediente àquilo que o Senhor está falando. Você não sabe o quanto é importante um abraço sincero. E hoje Deus ele vai quebrar cadeias.
Hoje o Senhor ele vai queimar setas, porque o inimigo tentou plantar na vida de muita gente aqui a separação, o esfriamento do amor. E a palavra de Deus fala que no final do tempo o amor de muitos esfriará. Não deixa Deus esfriar no teu coração, não. Talvez você veja aqui, você quer ser abençoado, irmão. Só há um direcionamento para você ser abençoado. Quem vai buscar ser abençoado é você. Assim como você declarou na vida do teu irmão, você vai dar um abraço nessa pessoa. E enquanto você abraçar essa pessoa, eu vou estar orando. Amém? Ah, mas não é a mulher que está do lado, não é minha esposa. Procura outra pessoa. Amém? Procura outra pessoa. Amém? Procura outra pessoa. Abraça. Seja o meio em que Deus vai fazer um milagre. Não deixa, não fica sozinho não, irmão. Não pede a bênção não, em nome de Jesus. Procura alguém e abraça. Se não tem ninguém, levanta a mão que um obreiro vai abraçar você. Fecha os olhos e começa a declarar a vida dessa pessoa. Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, derrama o teu bálsamo na vida dos teus filhos. Pai, nós estamos aqui, nós sabemos que somos teus filhos, Pai. Guarda nossas vidas, muda a nossa história, transforma, restaura, cura, liberta. Que através desse abraço, Pai, o Senhor venha quebrar grilhões, o Senhor venha quebrar cadeias, o Senhor venha quebrar, Pai, impedimentos que impedem teus filhos de avançar, de crescer, de multiplicar. Mas algum